E o The New York Times, junto do Siena College, revelou que John Biden, atual presidente dos Estados Unidos, tem somente 43% de apoio, enquanto Donald Trump tem 48% das intenções de votos para a disputa presidencial de novembro. A pesquisa também mostrou que apenas 4 eleitores acreditam que o país está indo na direção correta. 4 não, volta lá, apenas 4 eleitores acreditam que o país está na direção correta. Mais que o dobro de eleitores enxergam que as políticas de Biden os prejudicam pessoalmente e a maioria demonstra preocupação com a condição econômica do país. Não só isso, mas a desaprovação à gestão de Biden atingiu 47%, o mais alto desde o início do seu mandato. Gente, de fato, o Biden, ele mostra uma fragilidade que não é compatível com a imagem dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre se impôs como o país que domina o mundo, né? E aí você tem uma ascensão da China e o Biden é aquela figura totalmente fragilizada que começa a olhar para o tempo, esquece onde ele está, o que ele tem que falar. Tá parecendo ele. Cumprimenta morto. Cumprimenta morto, cai toda hora, né? Vive se desequilibrando, coitado, até por conta da idade. Mas ele não combina, né? Não tem muita... Não faz sentido ali com a imagem que os Estados Unidos quer passar de poder, de supremacia, né? Então, faz mais sentido, essa imagem está muito mais vinculada ao Donald Trump hoje. Hoje você não tem alguém que consiga demonstrar tanto essa força como Donald Trump, eu acho. Apesar de não ser favorável a candidatos à direita, de fato, o Donald Trump hoje é o único candidato onde a gente tem essa postura que demonstra mais combativa, muito, né? Mais combativa, mais empoderada, né? Exato, né? Então, grande chance da direita voltar aí nos Estados Unidos. O que isso significa para o cenário internacional político, né? Porque muito se falou do fortalecimento da direita e depois a gente começou a dizer que a direita começava a se enfraquecer, mas agora a gente vê aí o possível retorno de Donald Trump. Ou seja, a direita volta a entrar no debate político internacional? Diego? Elaine, eu acho que sim. Eu acho que esses simbolismos que você apontou, eles são muito interessantes. Eu acho que é algo até que torna a política norte-americana algo tão amado, tão estudado no resto do mundo, né? Realmente, os Estados Unidos sempre teve presidentes que tinham uma imagem forte, que tinham uma imagem que traziam essa representatividade do que os Estados Unidos representam para o mundo. E o Biden, como você disse, está totalmente na via reversa disso, né? A pessoa está ali quase se desmontando, já está com a sua, enfim, suas capacidades mentais colocadas em xeque, e muito se fala que a política do Biden é justamente o que deu tanta liberdade para que conflitos acontecessem ao redor do mundo, tal como a guerra da Rússia e Ucrânia, tal como a invasão do Hamas a Israel. Talvez se nós tivéssemos nos Estados Unidos um presidente mais forte, um presidente, como foi dito aqui, mais impositivo, que atuasse de fato como os Estados Unidos sempre atuaram, como fiscais do restante do mundo, talvez esses conflitos não tivessem acontecido. Então, eu acho que a principal consequência do retorno de um presidente, eu não vou nem dizer um presidente de direita ou de esquerda, mas de um presidente mais forte, que de fato reconheça e reafirme o poder norte-americano no mundo, eu acho que é o possível encaminhamento para a resolução desses conflitos. E eu acho que o que todos nós aqui esperamos, não só enquanto analistas políticos, mas também enquanto seres humanos. Então, precisamos aguardar para ver qual que vai ser a nova postura de Donald Trump, caso ele seja eleito. Mas eu acho que esse cenário imposto de guerra, de conflitos mundiais, tende a se amenizar com a eleição do republicano. Até porque o Biden, ele tinha a faca e o queijo na mão. Você tem aí o conflito da Ucrânia com a Rússia, e depois você tem o conflito de Israel com Hamas. Ele foi até de avião lá, foi o primeiro presidente a baixar lá de avião para ajudar Israel, mas não passou disso. Agora disse na ONU que vai tentar costurar uma paz, mas também não passou disso. Quer dizer, ele teve aí a chance de mostrar o poderio dos Estados Unidos, a supremacia americana, e não usou esse poder. Não é não, Deise? Eu estou errada?
Não, tá certo, Elaine. Eu estava lembrando aqui porque a campanha dele tem tentado dar uma repaginada ali, né? Ele tem dado algumas opiniões. Ele apareceu naquele programa no Late Night, né? Fazendo piadinha, tentando modernizar a imagem dele. TikTok. Péssimo. Ele tá no TikTok? Não. Sério? Então, existe uma tentativa de modernizar a imagem dele. Às vezes acaba sendo forçada, né? Em alguns casos Ele tem um perfil no TikTok? Tem. Eu não acredito nisso. Já tinha, na outra já tinha. Mas ele faz dancinha ou ele só... Dancinha, eu acho que já não, né? Eu tô velho pro TikTok. Mas tem essa tentativa de dar uma modernizada na imagem dele, mas ele vem perdendo força, acho que ele nunca conseguiu adquirir essa força. Mas nas últimas semanas isso tem ficado tão evidente. Eu lembrei daquele bate-boca que ele teve com Putin, né? Que ele falou um palavrão para se referir ao Putin, uma coisa que um presidente americano jamais faria. E o Putin ainda respondeu com um tapa de luva de pelica, falando que esse é o melhor presidente que os Estados Unidos já teve, né? Quer dizer, se esse é o maior inimigo que eu tenho, né? Imagina, tá bom demais para mim. Mas aí o que acontece, né? Quando tu tem dois líderes na disputa e um deles não mostra força, qualquer outro vem e toma essa força, né? Porque a gente vive falando aqui, não existe vácuo na política. E o que está acontecendo com Biden é isso, ele não demonstra força, a cadeira não vai ficar vazia, né? O Trump vai lá e vai sentar. Sim, e aí, Loyola, como é que você lê essa possível volta do Trump, que tudo indica ele deve voltar? Bem, na verdade, algumas questões em termos de preocupação, né? Primeiro, lembrar que ainda tem um tempo aí de governo, né? Para ser revertido, não é algo tão definitivo, principalmente em política e no marketing político. A gente precisa olhar ali o cenário lá no final, né? Não agora. Então, precisa entender também, ver que cartas o presidente Biden e o governo americano têm aí na mão. De fato, ele tem essa visibilidade de alguém enfraquecido e é importante ressaltar que a estratégia e a estrutura de comunicação do Trump, ela é muito forte, né? Que inclusive foi muito adotada pela extrema-direita brasileira também. E agora tem uma questão, porque o Trump, e isso me preocupa especificamente, é um cara extremamente nacionalista, né? O que pode ser ruim justamente para a relação com o Brasil, né? Então isso é algo que a gente precisa ficar atento. Outro ponto que me preocupa nessa questão é se ele vai seguir subindo o tom na relação da questão ambiental. Vamos lembrar aí só um grande fato aqui. Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, né, que é o acordo para controlar ali as emissões, para controlar a questão de mudanças climáticas. Agora, eu só vou discordar de vocês em relação à questão do TikTok. E aí vou falar como quem trabalha com essa questão de comunicação. Por exemplo, o primeiro vídeo do Biden no TikTok, ele foi um vídeo justamente fazendo uma piada e desmentindo uma fake news que é muito forte nos Estados Unidos, de que o Partido Democrata manipula a NFL, né? Que é o esporte principal ali, o futebol mais americano. Popular deles, né? Sim, exato. E tem uma história muito grande lá, muito bem montada, reforçada por grande parte ali da extrema-direita americana, que indica justamente que os democratas, junto com a Taylor Swift, dominam o NFL. Mas tem muito americano que acredita nisso, né? A gente dá risada, fala... Mas, gente, é um negócio que chega quase em metade dos americanos ali. Assim como quase metade dos americanos tem a mais absoluta certeza de que a eleição foi fraudada, que não foi correta, que, enfim, Biden não deveria ser presidente, e qualquer tipo de similaridade não é mera coincidência. Agora, esse primeiro vídeo que a gente estava dando risada aqui, ele chegou em 9,7 milhões de pessoas. Qual? Esse primeiro vídeo do Trump desmentindo a fake news da questão da NFL. Quase 10 milhões de pessoas. Então, em termos de distribuição de mensagem, de contato com o público. E vamos lembrar também que o Biden tem no público jovem... o TikTok, o perfil do TikTok do John Biden para mostrar? Se tiver um vídeo dele fazendo dancinha... Se tiver um vídeo dele fazendo dancinha... Esse vídeo é mais ele falando, fazendo uma piada, brincando ali. Bom roteiro, obviamente, como é um roteiro da estrutura de um presidente americano. Mas o fato é que hoje é muito difícil estar fora dessas mídias. O jovem, em grande parte, ele está ali no TikTok, né? Então, isso também justifica aí a presença do atual presidente americano por lá.
O jovem e eu, tá? Eu não sou jovem. Eu não consumo notícia. Olha, Nossa, vou sair um pouquinho da porta e vou contar. Eu já falei muito mal do TikTok, mas, gente, eu agora tô achando tão monótono o Instagram. Eu adoro o TikTok. E você fica horas, né, lá. E tem outro dado interessante, Elaine, em relação ao TikTok, que as pessoas com mais de 30 estão crescendo muito mais do que as de menos de 30 no TikTok. Ou seja, de fato, esse movimento, ele não é só seu. Tá. Ele é um movimento, inclusive, geracional. Muitos de nós, que, enfim, já passamos do 30 há um certo tempo, estamos ali ocupando aquela plataforma. Olha por você. Passamos dos 30. Eu só disse que passamos dos 30. Vamos lá, ninguém vai forçar essa barra aqui hoje. Pô. Mas ela, de fato, é uma plataforma que também está, de uma certa maneira, envelhecendo, o que é natural em se tratando de plataformas. Por exemplo, o Facebook hoje, que segue sendo a mais utilizada no mundo, ela tem um perfil de utilização por pessoas bem mais... Facebook. Por pessoas de nível geracional mais elevado, pessoas mais velhas, né? Então, isso é algo meio normal. O jovem está lá... ainda bem que eu não uso. As mães, os pais, os existisse tios... ainda. Eu me livrei do Orkut recentemente. Falaram que ia voltar o Orkut, né? E não voltou. Você lembra que teve essa história que ia Foi o gatilho para as grandes redes sociais, né? Foi o próprio Orkut. Disseram que Mas que, na verdade, é um papel que está hoje muito sendo ocupado pelo próprio Facebook, né? Lembra que tinha fazendinha? Hoje é um lugar muito de grupo. Hoje, se você quer estar em grupos, eu só tenho como você estava no Orkut, o lugar é o Facebook. Para ter lá meu usuário, porque daí tem plataformas, aplicativos, você quer entrar, ele pergunta, quer entrar com o seu Facebook? Daí é mais fácil, porque daí você se loga rapidinho, não precisa ficar preenchendo um monte de coisa. Mas eu não uso o Facebook. Agora, o TikTok, eu tenho achado o máximo. É demais. Mas é a mesma tendência que, por exemplo, talvez aqui muito, você mesmo acabou de comentar, a questão do Facebook, né? Você usava, parou de usar, saiu. Isso vai começar a acontecer com o jovem no TikTok. A plataforma, ela vai envelhecendo a questão do usuário, que é isso, né? O jovem, quando a mãe dele, a tia dele, a avó dele estão na plataforma, ele não quer mais estar lá. Ele não quer mais se expor naquele lugar, então ele vai migrando também de plataforma. Entendi. Até por conta do conhecimento, né? Eles são mais ecléticos, porque eles têm conhecimento muito mais ágil do que quem tem um pouco mais de idade, eles vão migrando para outras redes sociais também. Mas, enfim, essa questão das redes sociais, inclusive, vai ser pauta não só das eleições dos Estados Unidos, até porque isso já foi bastante criticado na primeira eleição, né, no primeiro mandato de Trump, né, daquela questão toda lá do Analytics, etc. E possivelmente agora a gente retoma. Inclusive o TSE aqui no Brasil já lançou a resolução para a gente normatizar e regularizar as eleições municipais desse ano. E aí veio de novo esse debate da regularização aí das mídias sociais, né? Que é um grande debate, que agora estão dizendo que, por exemplo, o TSE não respeitou o Marco Civil da Internet porque diz que as plataformas vão ter que tirar conteúdo de fake news, etc. Então, esse será, de novo, um grande debate, né, Loyola? Você que é uma pessoa especialista em marketing digital, marketing político digital, isso vem com toda a força e, sem dúvida nenhuma, se Biden, que tem lá, né, os seus 80 anos, Biden já tem, está sabendo usar o TikTok, sem dúvida nenhuma, Trump, que já usou em outras eleições, vai saber explorar muito bem esse campo digital aí para sua reeleição, né? Na verdade, o digital é a grande força do Trump, né? Ele tem ali um nível de comunicação, de humanização da figura, uma estrutura de monitoramento para saber o que falar, com quem falar de maneira segmentada. Tanto que teve toda a gente precisa lembrar, né? Teve toda uma crise, inclusive, de gestão de dados, porque justamente na sua primeira eleição, Trump utilizou, tinha... Uma Analytics, né? Toda aquela crise da Cambridge Analytica, que mudou, inclusive, toda a estrutura, toda a cobrança, toda a legislação nos países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá, sobre a questão de cessão de bases de dados, de uso de bases de dados, porque era isso, você tinha uma quantidade de dados do usuário que era absolutamente excessiva, e o Trump criou alguns milhares de possibilidades de segmentação ali, utilizou isso muito, muito bem. Daisy Ciocari, como é que você vê o impacto de uma eleição do Biden para a questão do conflito ali em Israel e Hamas
e também para a questão do conflito na Rússia. Você acha que Trump se ele vencer, e tudo indica que isso vai acontecer, né? A não ser que a gente tenha aí um erro de percurso muito grande, você acha que ele já chega tendo isso como pauta prioritária? Eu acredito que sim, até pela forma como o próprio Biden tem conduzido tudo isso, né, de uma forma bem desastrosa. Eu acho que essa vai ser até durante o período eleitoral já tem sido uma pauta favorável para o Trump, porque é muito mais fácil tu ser a pedra do que a vidraça, né? Nesse momento o Biden é uma vidraça muito frágil, né? Então para o Trump eu acho que... De cristal, diríamos. Então é aquilo que a gente está falando, assim, quando o adversário fica muito fraco, né? Tu vai lá e ocupa a tua cadeira, né? Ocupa a cadeira que está vazia. Eu acho que nesse caso para o Trump vai ser uma bela de uma plataforma. É muito mais fácil tu falar do que tu ainda não fez, do que tu pode fazer e contar com o que o outro está errando, do que mostrar os teus exemplos, né? Esse é o caso do Trump. Olha, ele está errando em tudo, eu vou mudar tudo isso, né? Uma promessa ótima de um salvador da pátria e deve funcionar muito bem. Então, acho que o Trump está com a faca e o queijo na mão, nesse sentido. Né? Até porque isso significa retomar o poderio americano frente ao crescimento da China, inclusive nessas relações internacionais que a gente sabe que a China vem se infiltrando, né? Então eu acho que ele vai muito nessa questão de retomar aí a supremacia americana, né? Nós temos o poder de decisão sobre esses conflitos internacionais, concordam? Concordo. E, como disse, os Estados Unidos merecem um protagonismo, né? Uma potência. E talvez essa paridade de potências deva ressurgir com Donald Trump, né? Não dá para ser um coadjuvante como foi Joe Biden, principalmente nos casos mais críticos, né? Da Ucrânia e principalmente de Israel, em que teve ali uma aparição muito apática, diga-se de passagem, em que uma potência como os Estados Unidos deve fazer a sua retomada, principalmente quando essa paridade de potência. Donald Trump tem mais essa volúpia, tem mais essa incisão, e a Daisy vai falar aqui que a comunicação dele às vezes acaba atrapalhando um pouco, né? Que você não espera um chefe executivo dessa potência toda, dessa magnitude, que tem às vezes uma postura como muitas vezes ele teve. Acredito que ele deva vir um pouco mais lapidado nessa segunda aparição dele, que é importante, né? A gente não espera de um chefe de Estado desse poderio, de qualquer outro também, uma postura de má comunicação, que talvez tenha sido o grande problema dele, né? Tem uma boa comunicação nas redes sociais, inclusive ele usava muito o Twitter antigamente, e hoje está usando lá o TikTok, que faz com que ele dê uma alavancada, principalmente no público mais jovem, mas como eu disse, os Estados Unidos precisam trazer novamente o seu cenário de protagonistas e não de coadjuvante. E eu acho também, viu, Tauil, que esse protagonismo, ele não vem só a partir das eleições. A Elaine falou aqui no início dessa pauta um dado muito importante, que a Suprema Corte americana está validando a candidatura do Donald Trump, está arquivando os processos que ele responde pelas invasões do Capitólio. Eu acho que isso já é um primeiro marco da potência que é a democracia norte-americana. Sempre que a gente tocava nessa pauta, eu como um grande fã da política norte-americana, eu sempre ficava chateado de ver que lá o judiciário estaria, em tese, interferindo na dinâmica política, porque isso acaba sendo um reflexo para o mundo todo. Muitas democracias se espelham no modelo americano. E quando nós temos nos Estados Unidos da América uma democracia frágil, isso tende a se espalhar pelo restante do mundo. Então eu acho que o fato da Suprema Corte trazer para si essa responsabilidade, pacificar o processo eleitoral, é um recado muito importante também que os Estados Unidos vai prevalecer não só como uma grande potência mundial, mas também como o grande modelo democrático do mundo, principalmente num momento em que nós vemos tanto a ascensão de algumas ditaduras do lado de lá, né, mais perto da Terra do Sol Nascente, e o enfraquecimento dos modelos democráticos ocidentais. Então, acho que essa potência do que são os Estados Unidos da América já começa a acontecer com a atuação da Suprema Corte americana.